Olá, mais uma edição do Mosaico no Ar. E hoje com a apresentação de um vídeo especial produzido pelos cursos de Letras, Pedagogia e Jornalismo. Você vai conhecer um pouco do trabalho que retratou obras de Érico Veríssimo nas paredes da biblioteca da Unicruz. E ainda vamos mostrar um laboratório diferente do curso de Ciências Aeronáuticas. Fique com a gente! O curso de Ciências Aeronáuticas iniciou suas atividades esse ano na Unicruz. E para dar conta do aprendizado relativo à área, a universidade começou a estruturar os laboratórios. Um deles vamos conhecer agora. A repórter Camila Bittencourt mostra pra gente um local específico onde os alunos têm acesso a peças de aviões. Aqui no Laboratório de Conhecimentos Técnicos e Motores do curso de Ciências Aeronáuticas, o acadêmico tem a oportunidade de unir a teoria à prática. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com o professor Ângelo, que é o coordenador do curso, e ele vai mostrar um pouco do laboratório para a gente. Não é, professor? Isso mesmo. No laboratório nós temos vários elementos. Por exemplo, esse elemento é um elemento aerodinâmico. Ele tem a função de diminuir o arrasto provocado pelo escoamento do ar no avião. Então ele facilita o avião se desenvolver, avançar através do ar. Seria o nariz do avião? Ficaria bem na parte frontal do avião, né? Nesse local partem as hélices, né? E ele fica posicionado dessa forma no avião. Então ele facilita que o ar escoe através do avião. Nós temos também o quadrante de manetes. Tá? Nós temos as manetes de potência, as manetes de passo de hélice, as manetes que controlam o fluxo de combustível, né, para o avião. Nós temos pneus, por exemplo. Algo interessante no pneu é a marca de coincidência, que na roda também é pintada. Esta marca de coincidência, ela deve ser inspecionada pelo piloto, quando da preparação do avião, para verificar se o pneu não se deslocou da roda, né, que pode ocasionar risco. Professor, essas rodas, elas mudam dependendo do tamanho do avião ou são padrões para todos? Sim, elas mudam. Dependendo do peso do avião, da carga que ele tem, vai um pneu para cada tipo de avião. Por exemplo, esse menor é colocado na bequilha do avião, lá atrás no avião, no avião de trem de pouso convencional. É aquele avião que tem o trem de pouso principal, duas rodas na frente, e essa então vai atrás, né? O avião tem aquela atitude de nariz apontando para cima quando está em solo. Tá? Essa rodinha não seria a primeira a tocar o solo quando o avião vai pousar? Não. Nesse trem de pouso convencional, com o trem de pouso principal na frente e a menorzinha atrás, ele pousa tocando as três ao mesmo tempo. Então nós voamos sobre a pista, vamos perdendo velocidade, mudando a atitude do avião, colocando ele numa atitude muito semelhante com aquela que ele tem quando está no solo. O nariz mais em cima, para ele tocar o solo com as três rodas ao mesmo tempo. Nesse tipo de avião pode ser feito o pouso de pista, que ele vem com velocidade e toca o solo, ainda com a cauda levantada, com essa rodinha mais levantada. Mas a melhor técnica é essa de 3 pontos. Né? Temos alguns cilindros, tá? Com as válvulas, né? Então a entrada de combustível, saída de combustível, as aletas de refrigeração, que tem a função de trocar calor com o meio. Internamente, como há a combustão do combustível, ele gera muito calor. Então as aletas têm a função de, com a passagem do ar, transferir calor do interior refrigerar o equipamento. Exatamente, ele é refrigerado a ar, né? O motor é refrigerado a ar. Essas válvulas, como a gente foi olhando, são comandadas por esse eixo, que é o eixo de comando de válvulas. Né? Então ele vai girando e esses ressaltos que compõem o eixo vão forçando a abertura e fechamento das válvulas, né? Proporcionando a entrada de combustível e a saída dos gases já queimados do interior do cilindro. Né? Temos também um equipamento localizador de emergência, um ELT. Ele emite uma frequência para as equipes de busca então localizarem o avião quando sofre um acidente. Né? Então, em caso de acidente, então, esse equipamento que permite que o avião seja encontrado pelas equipes de resgate?
Exato, em algum local de difícil acesso, como por exemplo numa mata, que as árvores podem encobrir os destroços, esse equipamento emite sinais e as equipes então localizam mais facilmente os destroços, né? Temos também alguns faróis, né? Alguns pistões, né? Que trabalham internamente no cilindro, né? Esse virabrequim então é um elemento interno do motor, onde são conectadas as bielas. Na ponta, na extremidade da biela, é conectado então o pistão, né? E esse pistão vai trabalhar, como a gente mencionou, internamente no cilindro. Tá? Temos também, nesse local, uma série de peças que ainda serão catalogadas e organizadas pelos alunos junto com os professores, porque o laboratório não é um laboratório que vai ter um termo final, está pronto. Ele sempre vai estar em evolução, em atualização. Conhecer as peças que integram as aeronaves é tão importante para o piloto quanto saber pilotar. Quando ele tem essa oportunidade de tocar na peça, de entender aquele funcionamento explicado em sala de aula, de ele entender o porquê que aquela peça tem um determinado formato, isso, além de enriquecer, desperta maior interesse do aluno e faz com que ele se interesse mais em saber mais. O curso de jornalismo realizou a 3ª edição do Sarau da Comunicação. Desta vez, o jornalista Maurício Brum, de Porto Alegre, veio compartilhar a experiência da escrita do livro que tratou da situação do Chile após o golpe militar de 73. O Sarau contou com a participação de alunos do curso de jornalismo e profissionais formados. Maurício Brum compartilhou o processo de investigação para a redação do livro sobre a pesquisa prévia realizada, que foi essencial para que chegasse preparado para a fase das entrevistas, que foram realizadas em solo chileno. Ele entrevistou a família de Vitor Jara e outras fontes que testemunharam os eventos em 73. Ele também pesquisou os jornais do Chile da época do golpe. O objetivo do Sarau é aproximar os alunos, né, através desse contato com os autores, de livros que tratam de temas em geral, aproximar de discussões com a literatura, a sociologia, né, que são questões importantes para a formação, para o aumento do repertório do jornalista, do conhecimento da realidade, que é algo que vai ser bastante importante depois no desempenho da profissão. No Sarau ainda foram discutidas as possibilidades e dificuldades para que se realize um jornalismo em profundidade e que se dedique às grandes narrativas da realidade. As paredes da biblioteca da Unicruz chamam a atenção de quem passa pelo campus. Ali estão retratadas algumas das obras mais importantes do escritor Érico Veríssimo, pelas mãos de vários artistas. As professoras Cida Camargo e Carla Tavares gravaram um vídeo especial contando um pouco de como as obras foram representadas nessas pinturas. O mosaico traz alguns momentos do vídeo, que teve o auxílio do curso de jornalismo na produção. O projeto de pesquisa intitulado O Legado Literário de Érico Veríssimo, contado através de imagens na Universidade de Cruz Alta, uma temática local e universal, tem por objetivo retratar através da imagem, da linguagem imagética, da pintura parietal, da pintura mural, as cenas mais significativas para o leitor dessas obras. Então aqui nós temos uma obra que foi criada, que foi executada pelo artista visual cruzaltense Marcelo Eugênio Soares Pereira, onde ele faz uma concepção de uma das figuras que lhe chamou muito a atenção na obra O Tempo e o Vento, a partir de sua leitura e também a partir da apreciação do filme. Então aqui está a Ana Terra, e ele para isso faz todo um estudo, ele faz toda uma elaboração gráfica antes de vir aqui para pintar, faz todo um estudo de cores, tem símbolos aqui na mão, tem toda uma simbologia, ela está nas coxilhas, ela está, né? Então daqui surge essa figura imponente que lhe chamou tanta atenção. Então é importante falar e registrar isso no sentido de que
Essas obras pintadas que nós vamos a partir de agora comentar, professora Carla e eu, essas obras são concebidas na visão dos autores que estão lendo as obras do Érico Veríssimo. A professora Carla então também vai comentar alguma coisa sobre essa obra. E esse projeto, como a Cida coloca, ele estabelece o diálogo entre a literatura e a representação imagética. Então, na verdade, em síntese, é a literatura contada através de imagens. E para falar a respeito dessa imagem imponente de Ana Terra, antes eu preciso fazer um resgate acerca da trilogia O Tempo e o Vento, que na verdade é a maior obra do nosso Érico Veríssimo e podemos dizer da literatura brasileira, e que é constituída de 3 partes. O continente, o retrato e o arquipélago, e nós temos aí em 7 tomos. Né? E vamos perceber que Érico escreve a partir de 1949 até 1962, quando ele encerra o processo de escritura da trilogia. No continente 1, nós vamos encontrar já de início, né, o início da tomada do sobrado como um tempo presente. E a partir daí nós vamos voltando para as origens, tanto das personagens literárias quanto da própria fundação do Rio Grande do Sul, porque nós temos uma obra de caráter histórico, como um todo é considerado um romance histórico, no qual se mesclam figuras literárias, então construídas literariamente, artisticamente, e entrecruzadas por acontecimentos ou personagens de caráter histórico, obviamente com toda a estratégia criativa e artística do grande escritor cruzaltense. Então nós vamos encontrar a Ana Terra vivendo com sua família no interior, né, de uma pequena estância, de um rancho, né, em que o Érico se refere a uns verdadeiros cafundós, ou seja, no meio do campo, inserida em uma sociedade fortemente patriarcal, em que os valores machistas são realmente muito fortes e que a mulher são relegados os afazeres da casa, a obediência primeiramente ao pai, aos irmãos e depois ao marido. Ana Terra rompe com toda esse estereótipo, uma vez que ela vai se envolver com um homem que é de origem indígena, ele é um mestiço de índio e branco, que ela encontra às margens de uma sanga, ele está ferido, ela se envolve com ele, engravida dele, esconde a gravidez e depois passa a receber o desprezo da família, principalmente dos pais. Olhando a imagem, vamos observar o olhar de Ana Terra. Ao mesmo tempo em que mostra essa desconfiança, mostra também muita força. A forma com que o artista plástico registra esse olhar e esse cabelo solto ao vento é alegoricamente relacionado ao próprio título da trilogia, O Tempo e o Vento. Então, aqui, a pintura ilustra, através do cabelo solto ao vento, o tempo que passa e o vento também. No conjunto da obra, a expressão tempo e o vento é muito representativa. O tempo, ele está associado à ideia de corrosão, à ideia de passamento, à ideia de fim, à ideia de morte. E em razão disso, e em razão dos fatos que a obra retrata literária e historicamente, se associa mais aos homens, uma vez que os homens estão, de um modo geral, sempre guerreando, né? Sempre lutando, uma vez que nessa parte da obra nós vamos encontrar as fundações do próprio Rio Grande, as lutas de fundação e depois as lutas pelo separatismo. Nós vamos encontrar, de um modo geral, a luta entre os federalistas e os republicanos. E aqui a gente vê,
relacionando o que eu havia dito, aquele cabelo que se expande, dá para perceber que aquele cabelo representado aqui pela imagem, ele se expande em cores que representam o vento e que também estão associadas ao tempo. Ainda naquele momento literário de que eu falava, que Ana Terra, juntamente com seu filho, a cunhada e o sobrinho, acompanham um grupo de carroceiros, que nós percebemos pela imagem logo adiante, que está retratada aqui, nós também vemos que de tudo o que a família possuía, uma vaca seguia. E essa vaca, obviamente, que com as intempéries, com o sofrimento, ela acaba ficando para trás, como mais um indício de que o tempo também leva a todos. Exatamente. Então, aqui o artista consegue assim representar a noite. Ele vem da noite para o dia e nas colunas, aqui, como se pode perceber, aqui a escuridão da noite, a imensidão das coxilhas e ela se impondo nesse cenário, a força dessa mulher, dessa personagem. Então aqui o artista faz uma passagem da noite para o dia, do dia para a noite, ele consegue organizar essa pintura, essa criação dele de acordo com o espaço que foi oferecido a ele. E agora, aqui também, nós temos a personagem principal, que é a que nós já falamos lá enquanto jovem. Essa personagem agora olha para trás, ela tem um olhar, então ela olha para o tempo passado, analisando e fazendo uma reflexão de toda a sua própria história. Aqui nós temos a representação imagética de Ana Terra já em sua idade avançada. E a forma com que o artista representa Ana Terra de costa para Santa Fé, agora ela já está em Santa Fé, é no sentido de mostrar que a história passada faz parte das suas memórias. E essa memória, ela é mantida justamente pelo relembrar. Então, nós vamos ver que essa historicidade, ela é mantida através das mulheres. Aqui, então, está Incidente em Antares, onde ela coloca os personagens também, os sete defuntos e os personagens que mais lhe chamaram a atenção, o corvo ensanguentado, e o pianista que também com a mão cortada, que se suicidou. Então ela faz toda essa história e depois ali continua então com os ratos que tomam conta da cidade, e os ratos estão ali nesse contexto aqui e se escondendo atrás da placa da biblioteca, também escondido aqui nas pessoas, então está perpassado pelos ratos, e um fugindo para lá. Inicialmente essa cena tinha ficado assim, com aquele rato fugindo. Depois que ela compôs a Teniaguá abocanhando esse rato. Incidente em Antares, que é de 1971, retrata um processo de disputa entre duas famílias tradicionais do local, Campo Largo e Vacariano. Através das diversas personagens, nós vemos essa disputa, nós vemos acontecimentos em que a população se vê dividida entre um e outro grupo, tendo que se manifestar politicamente e até em termos de esportes. A síntese central do enredo se situa historicamente no ano de 1963, ou melhor, temporalmente em 63, quando ocorre uma greve geral na qual estão envolvidos inclusive os coveiros, e em razão disso 7 mortos ficam insepultos, dentre os quais Dona Quitéria, que é a primeira a ficar insepulta. Um desses mortos, o Cícero, que havia sido advogado enquanto vivo, passa a representar o grupo e reivindicar o sepultamento desse grupo. A obra
em termos literários, se utiliza da estratégia do fantástico. Procura desconstruir uma realidade social aparente das personagens citadas, da sociedade de um modo geral presente na obra, e ridiculariza a moralidade daquele povo. E o Mosaico chega ao fim. Eu também me despeço por um tempo, pois estarei de licença nos próximos meses. A apresentação ficará a cargo da acadêmica de jornalismo Camila Bittencourt. Ela realizará entrevistas aqui no estúdio sobre os projetos dos cursos do Centro de Ciências Humanas e Sociais. Nos vemos no retorno. Até lá!